texto um pouco mais, digamos, no começo ali ele é meio tradicional, depois o livro vai mudando. Esse é um texto, digamos, mais experimental. Legítima defesa. Quando roubaram meu laptop, eu estava trabalhando num texto e numa participação em um comercial de cosméticos. Ao mesmo tempo, fazia experiências com sensibilidade e inteligência extrassomáticas. Uma destas experiências consistia em uma narrativa compartilhada à distância. Eu postava uma frase, às vezes acompanhada por uma foto, e a partir disso, A, é um nome, né? A, inicial. A escrevia um texto que se agregava ao original e propunha uma continuidade. Na primeira desta série de performances, como ele dizia, subia a frase, o crime de A. A escreveu, nunca nos olhamos nos olhos, no entanto alguma coisa nos une, e ela sabe. Penso nisso enquanto abro as janelas. No seguinte texto, coloquei a foto de uma modelo de comercial de cosméticos, acompanhada de uma frase de Leonardo da Vinci. Os olhos são as janelas da alma e o espelho do mundo. Entraram sem arrombar nenhuma porta. Revistaram os continentes, as gavetas, as caixas, as bolsas, o apartamento todo e deixaram os conteúdos espalhados à vista. O boletim oficial do incidente descreve a casa como objeto material da conduta criminosa e o laptop roubado como objeto subtraído, seguido pelo meu nome e profissão, escritora como pessoa relacionada. Regras cartesianas seguidas pela polícia e por alguns críticos literários. Só admitir como verdadeiro o que parece evidente. Recompor a totalidade como quem sobe degraus. Voltar a olhar o todo para ter certeza de que não há erro. Regra entre nós. Você decide. Obviamente, eu não me refiro à narrativa, filosofia comercial de cosméticos ou boletins oficiais da polícia, mas ao coração da fera. Escreveu A, citando Jeremias 17:9. O coração é traiçoeiro e está desesperado. Quem consegue conhecê-lo? Descartes dizia que viver sem filosofar é como ter os olhos fechados sem nunca ter tentado abrir. Mas, para filosofar, seria necessário um ceticismo prévio, que recomenda uma dúvida universal, tanto com relação às nossas opiniões e princípios, quanto às nossas faculdades. Da veracidade destas, deveríamos nos certificar por uma cadeia de raciocínios deduzidas de um princípio que não fosse falacioso ou enganoso. Só que este princípio, dotado de uma prerrogativa autoevidente e convincente, óbvio, não existe. E se existisse, somente poderíamos explorá-lo usando as mesmas faculdades das quais já se supõe que desconfiamos. Logo, para ele, esta dúvida é totalmente incurável e nenhum raciocínio pode nos levar a um estado de certeza. A escreveu, citando Descartes, descubro em mim a ideia de autor. Quem será o autor dessa ideia? No laptop roubado havia 3 versões do mesmo texto. Em uma, um personagem tenta juntar partes espalhadas de sua história. Em outra, agregavam-se uma série de citações e ideias de diversos autores. A terceira era este texto, que, segundo a regra entre nós, pode ser, entre outras coisas, um texto roubado, uma performance, um plágio, uma reunião de posts, um artifício para vender cosméticos. As janelas estão abertas. Entro facilmente na casa. Dentro, entre 2 movimentos equivalentes, saltar e escrever, escolho fotografar. Qual será o referente destas fotos? Eu fotografio. Os olhos, as janelas, o salto, o texto, o próprio edifício da casa, com altura, largura, profundidade, ocupando um lugar no espaço, o alheio, a fera, que tipo de res há entre cogitans e extensa? A escreveu. A realidade é um artifício da luz. O crime perfeito não é o que não deixa pistas, é o que deixa muitas, tantas e tão evidentes que é impossível acreditar ou não acreditar nelas. Lembre-se da regra entre nós.
Mas lhe advirto que é tão injusto condenar alguém havendo dúvida razoável sobre a justificativa do fato típico, quanto fazê-lo havendo dúvida razoável sobre a tipificação da conduta. Nos dois casos, há dúvida. Daí que a solução pode ser imposta pelo princípio in dubio pro réu, ou seja, legítima defesa. A foto tem uma foto minha, né, fazendo aqui, publicidade de cosméticos para a esposa. E o que eu fotografei foram dois animais de pelúcia, duas feras de pelúcia, um jacaré e uma pantera, né, que estão aqui fotografados. O livro tem imagens. E tem outros textos, são textos também que fazem parte de outros conjuntos, por isso chama Amostra Dátil, que era para que as pessoas que foram ao festival conhecessem um pouco dos meus textos. Tem textos em espanhol também, tem texto teórico sobre o bilinguismo, sobre escrever em duas línguas, né? Que muita gente pergunta, mas como que é isso? Porque a literatura é nacional, daí como é que você escreve em outro idioma? Como é que é escrever em outro idioma? E eu falo um pouco disso, dos escritores que escreveram em outros idiomas, que adotaram outros idiomas para escrever. E também falo que quando a gente faz ficção, a gente sempre está num outro idioma. Que é esse idioma que a gente está aqui dentro. Porque o idioma que a gente tem aqui não é o que a gente fala todos os dias com as pessoas. Não é? Nós estamos sempre atuando no processo de tradução. Porque se eu for falar tudo, me levam direto lá, né, para o Pinel, lá nos loucos. Né? A gente, esse registro do real, então a realidade total, é a loucura. Se tudo que eu pensar durante o dia, que eu falar para alguém no meu trabalho, aqui, para os amigos, no clube de leitura, tudo, vão dizer, mas você está louco. Então eu estou sempre num processo de tradução. E eu falo um pouco disso no texto aqui, que é um texto que é sobre bilinguismo e tradução. Se ficar chato, gente, vocês me falam.